meus amores! Estamos de volta na aula de hoje, né? Então, nessa aula de hoje a gente vai falar sobre a subtração com e sem reserva, tá? Então, por que eu tô voltando nisso? Durante a aula, a gente tinha passado por essa matéria, mas eu não consegui corrigir bem os exercícios com vocês, porque logo a gente entrou em quarentena, então não deu para finalizar. Então, por isso que eu estou fazendo essa aula de hoje, para que a gente possa relembrar as regras, como fazer as continhas de subtração com reserva, né, com pedindo emprestado, né, ou reagrupando, e a gente possa exercitar os exercícios, né, propostos no livro e outras situações também que depois eu posso passar para vocês. Então, vamos lá. Sem me atentar muito às páginas, porque assim, o livro tem muito conteúdo, então eu dei uma resumida, né? Então, a subtração sem reagrupamento, o que significa isso? É você fazer a continha de menos sem precisar pedir emprestado, aonde o número de cima vai ser sempre maior que o número de baixo. Então, fica tranquilo de fazer. Aí aqui a gente tem um exemplo de um gráfico onde a gente tem lá a quantidade de picolés produzidos por dia. Essa questão, ele pede ali embaixo: quantos picolés por dia a máquina 1 produz a mais que a máquina 3? Então, bom, a mais, eu tenho que saber a diferença. A máquina 1, se vocês olharem lá, ela está produzindo 2.535 picolés. E a máquina 3 está produzindo 2.013. Então, ele quer saber a diferença, ou seja, qual é o número de picolés a mais que a máquina 1 produziu da máquina 3. Então, para isso, a gente vai fazer uma continha de menos. Essa continha de menos está aqui, tanto colocando unidade, centena, dezena e unidade de milhar. É importante vocês lembrarem sempre que para colocar os números, tem que colocar um embaixo do outro, tá bom? Ó, unidade em cima de unidade, dezena em cima de dezena, centena em cima de centena, unidade de milhar em cima de unidade de milhar. Porque se você erra a posição, você erra a conta toda, tá bom? Prestar bastante atenção nisso. E aqui é só para relembrar os elementos da subtração, que vai ser a primeira parcela, que é o minuendo, a segunda parcela, que é o subtraindo, e a última, que é a diferença, ou seja, o resultado. Por isso que é sempre uma dica boa, né, para a gente lembrar: toda vez que aparecer a palavra diferença no problema, significa que é uma conta de menos, tá? É uma conta de subtrair. E aí, ó, subtraiu, deu 522. Fácil, não pediu nada emprestado. Se vocês observarem, olha lá, o 5 maior que 3, então 5 menos 3, 2. 3 menos 1, 2. 5 menos 0, 5. E 2 menos 2, nada, não precisava nem ter colocado 0 aqui, né? Então, deu 522 picolés a mais, tá? Então, essa é a resposta. Já na subtração com reagrupamento, ou seja, pedindo emprestado, reagrupar, gente, significa eu ressignificar todas as casas decimais ali da conta. Só que a gente não faz assim. A gente faz daquele método que a gente aprendeu, pedindo emprestado para o coleguinha do lado, o número que está do lado. Então, vamos lá ao probleminha. Ó, o problema mostra uma tabela onde tem a população de habitantes de algumas cidades. E aí ele pergunta: quantos habitantes o município de Califórnia, acha lá Califórnia, ó, Califórnia, ó, tinha a mais que o município de Campestre. Campestre aqui, ó, Alagoas. Então, o que a gente tem que fazer? Se eu estou perguntando quanto que é a mais, significa que é uma continha de menos. Eu quero saber o número referente a quanto a mais tem a população de Califórnia, que está visível que Califórnia tem um número maior. Então, eu vou pegar o número maior sempre e colocar em cima, e o número menor e colocar embaixo. Unidade, unidade, dezena, dezena, centena, centena, unidade de milhar, unidade de milhar. Lembra sempre de colocar um embaixo do outro. E aí a gente vai diminuindo, ó. 9 menos 8, tranquilo, 1. Agora, 6 dá para diminuir de 9? Não dá. Então, significa que eu tenho que pedir um emprestado para o coleguinha do lado, certo?
Esse coleguinha do lado não é 0? Então, significa que para emprestar para esse tem que pedir para o outro, não é isso? Então, considerando que esse seria 10 pedindo emprestado para um, ele vai virar 9 dando emprestado para o 6, entendeu? Ó, era 0, se ele pedir emprestado para o 8, ele vira 10, beleza. Só que ele não vai ser 10, ele vai ser 9. Por que ele vai ser 9? Porque ele vai dar 1 emprestado para o 6. E aí o 6 vai virar 16. Então, 16 menos 9, 7. Agora, 9 menos 5, 4. E 7, por que 7? Porque o 8 deu 1 emprestado. 7 menos 6, 1, tá bom? Então, o resultado é 1.471 habitantes a mais. Então, ó, Califórnia tem 1.471 habitantes a mais que Campestre, tá? Aqui tem um exemplo que eu separei para vocês, é um exemplo também reagrupando, tá? Então, temos ali um gráfico, esse gráfico indica equipes, né? Uma gincana, e a pontuação que cada equipe teve. Então, o que ele pergunta? Qual a diferença de pontos da equipe rosa e da equipe roxa? Então, a equipe rosa está aqui, ó, 430 pontos, e a equipe roxa, 136. Então, continha de menos. Então, bota lá 430 em cima, porque é um número maior, e 136 embaixo. Tá vendo? Ó, 0 não diminui de 6. Então, para isso, a gente vai pedir emprestado para o coleguinha do lado. Então, o 3 vai emprestar 1 para o 0, vai virar 10. Então, 10 menos 6, 4. O 3 deu um emprestado, agora ele vai ser 2. Só que 2 consegue diminuir para 3? Não, não consegue. Então, esse 2 vai pedir emprestado para o 4. Então, vai virar 12. Então, 12 menos 3, 9. E o 4, que deu emprestado agora é 3. 3 menos 1, 2. Então, a diferença de pontos entre a equipe roxa e a equipe rosa é 294 pontos, tá bom? O exemplo número 2 já é continha sem reagrupamento. Então, você vai diminuir normal, sem preocupação, porque o número de cima vai ser maior que o de baixo, né? Então, temos aqui também uma tabela com brigadeiros vendidos durante a semana. Aí tem a primeira pergunta: quantos brigadeiros foram vendidos na primeira semana a mais que na segunda? Então, pega o número maior, coloca em cima, que é o brigadeiro da primeira semana, e o número menor embaixo, que é o da segunda. Então, na primeira semana foram vendidos 113 brigadeiros a mais. E a segunda pergunta tá assim: quantos brigadeiros foram vendidos na quarta semana a menos que a terceira? Então, ó, a quarta semana teve menos brigadeiros que a terceira, não teve? Então, eu quero saber quantos brigadeiros a menos. Continha de menos, ó, 256 menos 145, que dá 111. Então, na quarta semana foram vendidos 111 brigadeiros a menos, tá? E é isso, ó, os exercícios do livro para vocês exercitarem, da página 129, 130, 131, 134, vai fazendo esses exercícios, tá bom? Se não conseguir por algum motivo, ou vocês tiverem alguma dificuldade, não tem problema, pula aquele, vai para o próximo, que a gente vai ter depois uma aula de correção disso tudo, tá bom? Olha, um beijo, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula, tá? Tchau!